Posso dar uma palavra para vocês? Posso ou não posso? O Evangelho é de Lucas. O capítulo é o 15. Você está com ciúme, Vitor? Está com ciúme? Tem que ficar mesmo. O versículo é a partir do 11. Disse um certo homem, tinha 2 filhos. Mas moço deles disse ao seu pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades, e foi chegando-se a um dos homens daquela terra, o qual mandou para que ele fosse ao campo, para apacentar seus porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava coisa nenhuma. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze-me depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel nas mãos e as alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos, nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha sido perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Pai, a gente precisa ouvir a tua voz. Tudo que tem acontecido aqui é para a glória do teu nome. A gente não se encanta com nada disso, simplesmente o que faz, o que nos motiva a estar aqui justamente é a tua presença, é a expectativa de ouvir o Senhor falar. O nosso coração já foi totalmente preparado através dos louvores para receber uma semente, e que essa semente venha germinar para a glória do teu nome. Fala com a gente, fala com o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Maturidade. Esse é o desafio nosso hoje. Maturidade. O cenário é um filho que a expressividade em relação a ele é muito contundente, dizer que ele era o mais moço. Então só aí você já tem um entendimento pleno e muito profundo no nível maturo desse rapaz. Ele é o mais moço. Então esse é o cenário de um filho indo para o pai, fazendo exigências, e a ironia do texto é saber que o pai vai cumprir o desejo do coração desse filho.
Ele está em plena fase de crescimento e se acha capaz de administrar coisas que não são ainda tempo de recebê-las. Ele é imaturo. Então, o nível de maturidade desse moço é muito expressiva, porque ele está em fase de crescimento. Em fase de crescimento, ele vai decidir coisas. Então, eu preciso tomar cuidado com as minhas decisões quando eu estiver crescendo, porque elas podem me prejudicar a qualquer momento. Então, são decisões que eu tomo no período em que eu cresço, que vai me levar para longe do Pai. Toda decisão dentro do processo de crescimento vai me afastar do Pai. Toda decisão, porque dentro do processo de crescimento eu não posso decidir nada. Eu só tenho que crescer. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque dentro do contexto de fase do crescimento, a gente pode ser impulsionado a querer tomar uma decisão, e não é decisão que se toma dentro da fase de crescimento. Na fase de crescimento eu não tenho que decidir, eu tenho que simplesmente passar pela fase crescendo. Então isso aqui é muito contundente, porque é um rapaz que vai insistir, querer coisas que a princípio são dele, mas não tem que vir na mão porque ele está em fase de crescimento. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente está querendo coisas que nos julgamos capazes de administrar, sendo que a gente não consegue administrar a fase do crescimento. E a gente está querendo coisa dentro da fase do crescimento que não é legal que a gente tem agora. Então é complicado isso. Ele vai no Pai, ele tem essa liberdade de chegar no Pai e pedir. E o Pai, para nossa surpresa, vai dar. Porque o Pai dá. Mesmo sabendo que a gente é imaturo para administrar aquilo que a gente julga ser capaz de administrar. O Pai vai dar. O Pai dá sabendo de tudo aquilo que eu não sei, porque eu estou imaturo ainda. Então eu não tenho a capacidade de administrar coisas que adulto administra. Eu tenho que crescer primeiro. Eu tenho que amadurecer. Então esse é o desafio da gente entender no texto. É um moço que está exigindo coisas do Pai. São coisas dele, mas não é tempo dele receber. Então alguém entrou por aquela porta, está ouvindo essa palavra e precisa nortear o seu pensamento. Você está exigindo coisas que não é tempo de você receber. O Pai pode não lhe dar, mas o Pai pode lhe dar também. E se o Pai lhe der, como é que você vai administrar coisas de quem já cresceu, estando crescendo? Então, na verdade, aquele que deveria exigir, não exigiu. É o adulto da casa, que é o mais velho do que ele. Não fez a exigência que ele está fazendo. Então, tem um maduro dentro de casa que não está exigindo o que o imaturo está exigindo. Então, nosso desafio hoje, não é hoje especificamente agora. Hoje é a época que vivemos. É a gente sermos maduros. O desafio é amadurecimento. É você entender que existem coisas que são suas, mas não é tempo de você receber. Mas a consciência que tem que estar plena em relação ao que é seu. É seu, mas está com o Pai, mas pertence a mim. Mas está com Ele. A qualquer momento Ele vai me dar quando Ele achar capaz, que eu estou dentro do tempo, que me faz administrar bem o que eu cheguei na fase do amadurecimento. Então Ele vai exigir. E o Pai vai dar. O texto vai dizer para nós que poucos dias depois. Diga comigo, poucos dias depois. Perceba que o texto faz questão de mostrar esse lado imaturo. Poucos dias depois. Eu tive que anotar porque a cabeça borbulha com essas coisas. Depois que se tem o que se quer fora do tempo, a gente precisa saber de uma coisa. O tempo dentro da casa do Pai dura pouco tempo. E isso me espantou quando eu percebi isso. Vou repetir. Depois que se tem o que se quer fora do tempo, a gente precisa saber que o tempo dentro da casa do Pai dura pouco. Porque tudo aquilo que vem fora do tempo me tira de viver um tempo bom com o Pai.
Então eu estou vivendo longe do Pai. Por quê? Porque eu exigi coisas fora do tempo. Então tudo que vem à minha mão fora do tempo me tira do tempo que eu estou vivendo dentro da casa do Pai. Então eu estou me afastando da casa do Pai. Por quê? Porque eu exigi coisas que não estavam em tempo de eu receber. Então, o tempo perto do Pai não dura muito. Poucos dias depois, perceba que o tempo é muito curto. Porque afinal de contas, ele já tem aquilo que ele tem. Então para que continuar dentro do ambiente com o Pai? Se eu já obtive aquilo que estava com o Pai, agora está comigo. O Pai me deu, porque eu pedi. Então o Pai não julgou a minha imaturidade. Ele colocou na minha mão coisa de adulto. E eu sou menino demais para administrar, ele está me dando, então acabou. Então a gente começa a perceber a gente se afastando da casa do Pai por causa disso. Porque se acha capaz de administrar coisas que ele julga de fato ser capaz de administrar. Sendo que não é tempo disso. É tempo dele crescer. Então esse é o desafio nosso. O texto diz assim: e partiu para uma terra longínqua. Se distanciar do Pai é uma decisão minha, e eu não posso culpar ninguém. O texto diz que ele partiu. Quanto mais distante, mais insensível à presença do Pai. A ausência do filho e não do pai. Não é o pai que sai da casa e deixa o filho. É o filho que sai da casa do pai. O pai continua dentro de casa, é o filho que saiu. Então a ausência aqui é do filho com o pai, não é o do pai com o filho. Porque o filho se acha capaz de administrar o que ele pediu. O pai deu, então para que continuar com o pai? Desculpa, é isso aí. As minhas decisões de seguir caminhos que vão me distanciar da presença do Pai fará com que o Pai fique sempre atrás e eu sempre à frente. Então quando ele decide sair da casa do Pai, o Pai fica nas costas. E o caminho que decidiu está na frente dele. Ele vai seguir o caminho que ele quer. E o Pai continua no lugar que sempre esteve. Por causa de imaturidade. Então, a sua fase hoje, a minha fase, é da gente crescer. Não é de decidir nada. Não é de exigir nada. Porque o nível de exigência revela pontos de imaturidade. É querer coisa que é minha, mas não está em tempo de eu receber. E não adianta que não tem campanha que traz isso na minha mão. Não adianta eu querer reverter esse quadro. Então agora o cara está totalmente arrebentado por causa disso, porque ele decidiu coisas que não era tempo. Aí agora a gente quer dar jeito nisso. Como é que dá jeito? Como é que muda isso? Não tem como mudar. Porque ele decidiu. Ele não decidiu? Decida de novo. Não foi imaturo para tomar decisão? Seja imaturo para tomar outra. Que conserte aquela. Mas quem vai tomar outra decisão? O texto diz para nós que ali nessa terra longínqua, ali, ele desperdiçou os seus bens. Diga ali. Justamente ali. Ali é longe, ali é distante. Ali, onde ele foi. Que lugar é esse ali? Ali não tem definição. Ali não tem endereço. Ali não tem número. Ali não tem CEP. O ali não tem identidade. Que lugar é ali? Ali fica onde? Ninguém sabe. Como é que você resgata alguém que você não sabe onde ele está? Porque não tem endereço. Esse é o indivíduo imaturo que fez exigências absurdas e se achou capaz de administrar coisa que ele não é capaz. Ele está no lugar que nem a gente sabe onde ele está. E ele não pode dizer onde ele está porque ele também não sabe. Que ele chegou num lugar que ele não tem referência nenhuma daquele lugar. Que lugar é esse? Não tem. O nome da rua, o nome da fazenda, não existe. O número da casa, não tem. Por quê? Porque esse é o ambiente que o imaturo chega com as suas decisões imaturas. É lugar que não tem definição nenhuma, não tem endereço. Não tem CEP. Como é que você explica o caminho para resgatar esse tipo de gente? Não tem. E não tem como resgatar. Por mais que eu venha aqui me contradizer, algumas coisas que eu já falo por aí, mas esse quadro aqui não tem como resgatar o pródigo. Não tem. Porque onde ele está? Qual o endereço que eu vou
montar uma equipe para visitar. Visitar onde? Qual o endereço? Como que eu chego? Como que eu vou? Não tem. A gente tem que contar com esse termo, com esse nome que a gente leu, essa frase, caindo em si. Caindo em si. Então ele está totalmente imaturo, exigindo coisas que não deveria exigir. E agora está longe, num lugar que nem ele sabe onde ele está. Que esse é o lado cego do imaturo, depois que alcança o que não merecia ter alcançado antes do tempo. Ele não é só imaturo, agora ele está cego. Ele não consegue enxergar as coisas como devem ser vistas dentro de um plano de maturidade, porque ele não é maduro para isso. Então ele vai andando, até que ele chega nesse ambiente, que não precisa falar do ambiente, você fala de quem está dentro. São porcos, olha o ambiente que ele está, cuidando de porcos. É isso que resta para ele. Olha o desejo dele, de comer aquilo que os porcos estão comendo, porque teve fome. Aí o que me deixa, como dizia minha avó, encacucado, é por que a fome não veio quando ele tinha dinheiro. A fome só chega depois que ele desperdiça tudo. Porque é incoerente a fome chegar com ele com dinheiro no bolso. Ele resolveria. Só que quando o texto diz assim, e desperdiçou tudo, veio a fome. Porque Deus sabe como trazer o filho de volta. Ele vai ter desejo de encher a barriga dele com aquilo que os porcos estão comendo. Aí o texto faz alusão a alguém. Indiretamente faz alusão a alguém. Olha o que o texto diz. E ninguém lhe dava nada. Não é que ninguém lhe dava nada porque não tem aquilo que ele deseja. É porque não querem. Por que não querem? Porque por detrás disso tudo tem um Deus que controla, que quer ele de volta. Então não pode. Ele não consegue comer o que os porcos estão comendo, porque tem alguém ali que eu não sei quem é, eu posso deduzir, que está à beira desse chiqueiro da vida, dizendo, não vou te dar. Aí quando alguém não dá aquilo que ele queria, o texto diz, caindo em si. Olha como é que as coisas se encaixam. Não é que as pessoas não querem lhe dar o que você está desejando, é porque elas querem que a ficha caia. Quando não dão, o texto diz, caindo em si. Ele cai em si. Quando ele cai em si, a primeira coisa que ele olha é o lugar que ele chegou. É onde ele pisa agora. É o ambiente que ele está. Que quando a ficha cai, meu irmão, você tem que entender algumas coisas que você não entendia. Ele vai lembrar dos jornaleiros. Ele vai lembrar de um pai que a partir do momento em que ele cai em si, ele faz uma análise, ele não vai ser mais filho, porque ele pecou tanto que ele não se acha mais filho. Então o jornaleiro está bom. Porque ele cai em si a ponto de dizer que eu tenho que ser somente um jornaleiro, eu estou suficiente. Isso já é suficiente para mim. Eu ser apenas um jornaleiro. Sabe o que me encanta nesse texto? É perceber que o pai não deu tudo. A gente se engana quando falamos que o pai do tal do filho pródigo deu tudo para ele, Vitor. O pai não deu tudo, Neto. O pai não deu tudo. A gente se engana, Poli, quando dizemos que o pai deu tudo. O pai não deu tudo. Por que o pai não deu tudo? Porque o pai sabia o filho que tinha. Sabe quando a gente percebe que o pai não dá tudo? É quando o filho volta. Quando o filho volta, o pai diz assim, prepara a roupa, que é dele. Prepara o anel, que é dele. Vai piorar. Prepara a sandália, porque é dele. Então o pai não deu tudo. O pai sabe a hora que o filho vai voltar. A loucura no texto é você ver que a roupa coube, o anel coube e a sandália coube. Pergunta por quê? Porque ninguém cresce fora da presença do pai. Não tem crescimento. Você não desenvolve, você não amadurece. Porque longe da casa do pai, longe da presença do pai, não tem crescimento nenhum. Então a sandália cabe.
O anel cabe, não engordou, não desenvolveu. Do jeito que ele saiu é do jeito que ele vai voltar. A sandália coube, a roupa coube e o anel resolveu o problema. Então a gente precisa entender que Deus quer que a gente amadureça. E no processo do crescimento, a gente não pode decidir coisas. A gente só tem que entender que estamos crescendo. E crescer não é tempo de decidir. Decisão é para a gente madura. O imaturo tem que amadurecer para depois decidir. Decisões é para quem já amadureceu. Então, eu estou com essa palavra no coração já há um tempo. Deus me chamando para amadurecer. Não é para me decidir nada. Terminei. Aqui é assim. Ô Abid, vem aqui. Come here, please. É assim que fala, Michele? Come here, please.